Nós vamos aqui para o livro de Jó, que estamos estudando o livro de Jó, o capítulo 42, e tem muitas informações para nós. Jó é o homem que teve tudo e depois ficou sem nada, e depois teve tudo de novo em dobro, mas não foi por acaso não. Vamos ver isso aqui, Jó capítulo 42, diz assim: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dize tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendi. Aqui está a nossa mensagem. Jó disse assim: eu falei do que não entendia, como nós também, irmão. Às vezes falamos do que não entendemos, principalmente quando não conseguimos o que gostaríamos de conseguir, quando as coisas não acontecem como nós gostaríamos que acontecesse, ou porque algumas coisas acontecem na nossa casa, na nossa família, na nossa vida, e nós questionamos por quê? Por quê? Quem é que não tem o seu porquê? Jó falou aqui: eu falava do que não entendia. O que o Jó falou? Vamos para Jó capítulo 1. Jó falava do que não entendia. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1, versículo 20, diz assim, Jó 20, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu pergunto, Deus tomou alguma coisa do Jó? Não. Mas como aqui no capítulo 2, um pouquinho na frente, você verá no versículo 7, 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sua integridade, sinceridade? Amaldiçoe Deus e morre. Mas ele disse: como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Agora você vê, a Bíblia foi clara para nós aqui: Satanás feriu a Jó do alto, da planta dos pés até o alto da cabeça. E Jó disse: eu recebi o bem e recebi o mal. Jó falava do que não entendia. Como nós também falamos, a ver, do que não entendemos. Deus, por que isso aconteceu? Deus, por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? Não sei mais o que. E falamos. É o que? É a inquietação do homem. É o homem dentro dele, quer dizer, que fica inquieto, desassossegado, e começa a falar o que não deveria de falar, quer dizer, começa a falar o que ele não poderia falar, mas ele fala. É inquietação da alma. Claro que me falta tempo aqui de falar de Sara. Só a história rápida que está no esboço, mas eu vou só contando para você. Sara estava já com uma idade avançada, entenda, estava com 75 anos, o marido dela 85, então ela teve uma ideia, chegou para Agar, para o marido dela, Abrão, e disse: Abrão, o Senhor me tem impedido de gerar. Sara falava do que não entendia. Deus está impedindo você de engravidar, mas ela falou isso. Entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. Eles tinham uma serva chamada Agar. Não quero acrescentar nada à Bíblia, mas pode ter falado, uma moça nova, bonita, está aqui, e pode ter. E era uma coisa comum, pessoal. Elas eram usadas como se fossem mães de aluguel hoje, para você entender. Não era uma mulher que dormia todo dia com Abraão, não. Ela foi usada apenas para procriar. Entenda, isso é bem claro na Bíblia Sagrada. E a Sara falou: porventura temos filhos dela, mas não teve não, só teve um, porque deu uma confusão tremenda. Por quê? Porque não era plano de Deus, porque a Sara também falava do que não entendia. Ela disse: nós vamos ter filhos através dela. Teve um só, o Ismael, e deu uma confusão tremenda, porque a Agar, quando viu que estava grávida, desdenhou da sua patroa, quer dizer, da sua dona, que era a Sara, mais ou menos assim, né? Deve ter assim: Agar, faz tal coisa. Não posso, que eu estou grávida do seu marido. Já que você não consegue dar filho para o seu marido, eu vou dar para ele. Então, eu estou grávida dela, dele não posso fazer isso. Começou e houve discórdia entre a própria Sara com o marido dela. Tudo por quê? Porque ela falava do que não entendia. O que falar do Pedro, pessoal? Pedro está lá no Monte da Transfiguração,
E lá estava Pedro, João e Tiago. Jesus que os levou. De repente, uma visão. Elias e Moisés. Talvez o Senhor tenha falado isso aqui, Elias e Moisés. Ou eles receberam a instrução. Bem, a Bíblia fala taxativamente que Moisés estava morto. Porque quando Deus se revelou a Josué, disse: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Então, Moisés estava morto. E o Elias, nós sabemos que ele não morreu, ele foi arrebatado. Então, aí os teólogos falam que aquele ali é a figura do reino futuro, que Elias estava representando aqueles que no dia do Senhor estarão vivos e serão arrebatados, que Moisés representava aqueles que morreram, né, mas que no dia do Senhor serão ressuscitados. Bem, não vamos entrar nessa polêmica hoje não, vamos ficar nesse assunto aqui. Qual? Entendo, Pedro falou que não entendia. Senhor, se quiseres, podemos fazer aqui uma cabana para o Senhor, uma tenda, uma para o Elias e outra para o Moisés. Aí veio uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado em quem me compraz, escutai. Como dizendo: cala a boca, Pedro. Pedro, você está falando o que não entende. Não entendi. E o Pedro, numa outra ocasião, Jesus perguntou para eles assim: vem cá, que dizem os homens ser o filho do homem? Ah, Senhor, uns dizem que tu é Jeremias, um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? O Pedro disse: Senhor, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Na mesma hora ele recebeu um elogio: bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não foi carne sem que tu revelou, mas meu Pai que está no céu. Mas eu digo que tu és Pedro, homem, e sobre esta pedra, essa revelação, edificarei a minha igreja. E Jesus falou para ele: sossega aí, calma, essa revelação foi Deus quem te deu, foi o Pai. Então louve a Deus por isso. Você é um homem. E sobre essa revelação, a palavra, vou edificar a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão, dar-te a chave do reino dos céus, o que ligares na terra, está ligado no céu, foi explicando. Agora convém que eu vá para Jerusalém, eu vou ser entregue na mão dos malfeitores. E o Pedro disse: o Senhor, por favor, vem aqui. De maneira alguma isso vai acontecer. O Senhor não vai fazer isso com o Senhor, não. Dando bronca em Jesus. O que Jesus falou para ele? Para trás de mim, Satanás. Ô Pedro, você só entende as coisas dos homens, não entende as coisas de Deus. E é verdade, somos nós também. Então, falamos no momento apressados, falamos no que não entendemos. Veja o livro de Eclesiastes. Eclesiastes está em Jó, passa Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, versículos 1 e 2. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Capítulo 5, versículos 1 e 2. É um livro maravilhoso. Ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais ao ouvir do que ao oferecer sacrifício de tolos, pois não sabe o que faz. Atenção, hein? Não te precipites com a tua boca. E nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Por quê, irmão? Porque nós devemos entender que Deus, o homem vê o que está diante dos seus olhos. O homem só ouve o que entra aqui, mas Deus vê o coração, irmão. E às vezes nem falamos com palavras, nem falamos, mas dentro de nós questionamos. Por quê? Deus, isso não podia acontecer. Deus, por que o Senhor fez isso? Ou por que o Senhor não fez? Porque o Senhor não protegeu, porque o Senhor não guardou, ou porque o Senhor permitiu, tudo dentro de nós. Estamos sendo precipitados. Ele diz para você não se precipitar com a sua palavra. Você não pode, e nós nos precipitamos. Falamos do que não entendemos, e como o sábio está dizendo aqui, nós pronunciamos palavras que não deveríamos de pronunciar. A respeito do filho, da filha, do marido, da esposa, entenda bem, até falamos coisas espirituais, que nem sabemos o que é. Então, temos que tomar cuidado com as nossas palavras. Jeremias nos dá um conselho muito bom. Jeremias, depois vem Lamentações. É Lamentações de Jeremias 3:26. Você está em Eclesiastes, vai passar Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações. Então, um pouco na frente. O capítulo é o 3, o versículo é o 26. 3:26. Ele diz assim: bom é ter esperança e aguardar como, pessoal? Em silêncio a salvação do Senhor. Não aguardamos. Não. É como a mensagem do dia 16, vai ter uma moça que passou para mim agora, estava falando noiva de um rapaz.
E ela estava falando para mim de um irmão da igreja. O pastor estava meditando nessa palavra, né? Quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele disse: a menina não está morta, mas dorme. Nós somos precipitados em dizer que tudo acabou, irmão. Não, temos que ouvir. Bom é ter esperança, guardar em silêncio a salvação. Poxa, mas meu marido está assim, minha esposa está assim, meu filho, pastor Jaime. Ele hoje falou comigo: amanhã eu quero ver a minha vida, eu assumi isso, assumi aquilo, eu vou viver assim. E você disse: o que eu posso fazer? Não, você não concorda com o diabo. Porque respeitar não é concordar, você respeita a pessoa, mas não concorda com ela. E em oração você faz o quê? Para quê? Porque o pessoal fala oração contrária. Não é oração contrária, é oração para desfazer o mal que a pessoa está assumindo. Imagine, o marido, sei lá, entrou: não, eu sou alcoólatra mesmo. Outro dia: não, eu sou dependente químico. Outro dia: não, eu gosto dessa vida, é a minha vida, eu escolhi, não veio nada demais. Deus me aceita do jeito que eu sou. Não, você é o que a Bíblia diz que você é, irmão. Entenda? E aí nós às vezes erramos. Não deixamos, não permitimos, somos precipitados ou em concordar com o inimigo, ou jogar a toalha. Não, o que eu posso fazer? Não posso fazer mais nada, a minha parte eu fiz. Não, você está sendo precipitado. Você não pode de maneira alguma. Ele está dizendo para nós: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. O Davi passou muitas experiências assim. No Salmo 39, vamos ver isso aqui. São 3 salmos que eu vou dar para você agora, que vai te ajudar. Salmo 39, primeiro. O que o Davi fala? Ele diz: eu disse, guardarei os meus caminhos, para não delinquir com o que, pessoal? Com a minha língua. Enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Tem que tomar cuidado. Quer dizer, enquanto você está nessa batalha com o diabo, irmão, o diabo quer pegar uma palavra sua, entenda, para te condenar. Porque Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, por tuas palavras serás condenado, que é Mateus 12, 37. Então, Senhor, eu não posso falar palavras que vinham me condenar. E porque nós não entendemos, falamos. Eu sempre conto o caso de um homem, de uma mulher, que ela morava com um homem que tinha 3 filhos com ele. E ela começou a frequentar uma igreja evangélica. E nessa igreja evangélica ela conseguiu levar o companheiro, o marido dela, né? Não era marido de papel, mas era marido, pai de 3 filhos. E lá ele começou assim a namorar por uma pessoa na igreja. E saiu de casa, foi embora de casa, e depois casou com essa moça da igreja. Já pensou? Se ela me pedisse um conselho, eu poderia ser precipitado e dizer assim: irmã, ele casou, agora Deus vai cuidar de você, fica tranquila. Não, ela insistiu. 3 meses depois, o casamento foi anulado e ele voltou para casa. Quer dizer, não, está dormindo, irmão. Não, está morta, o senhor está errado. Não, deixa o Senhor, vamos ouvir o Senhor. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, não foi carne sem quem tu revelou. Quer dizer, quando somos instruídos pelo Senhor, é diferente. E quantas pessoas estão concordando com o diabo? Na primeira o que eu posso fazer? Não. É como um diagnóstico: vem, você está com câncer. Tá, eu vou tomar, tá bom, doutor. Qual é o tratamento? Faz o tratamento que o doutor mandou, mas vai diante de Deus. Deus, eu não aceito esse câncer, porque pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Então esse câncer está amaldiçoado em teu nome. Pronto. Faz o tratamento que eu vai considerando a obra feita, que Deus está trabalhando, Deus está agindo. A mesma coisa com o vício, irmão. Meu Deus, o meu filho é herança do Senhor, ele está nas drogas, ele está no álcool, ele está na prostituição, ele está na rebeldia, mas está mal só essa rebeldia, esse vício, porque ele é herança do Senhor, porque o marido santo santifica a mulher, porque a mulher santa santifica o marido. Não concorde com o diabo, não seja precipitado em falar coisas que nós não poderíamos falar. Toda a mensagem começou com Jó, que disse: eu falava do que não entendia. Aí tem mais, pessoal, no Salmo, agora vamos continuar no Salmo 141, versículo 3. Ainda o livro de Salmo, Davi tinha muita experiência do assunto, hein? 141, versículo 3. Ele diz assim: põe, ó Senhor, uma oração que ele está fazendo. O livro de Salmos é livro de oração, de cânticos, né? Ele diz: põe, ó Senhor, uma guarda aonde? A minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Que coisa bonita. Ô Jesus, não deixa eu falar besteira, não. Não deixa eu ser precipitado, Senhor, me ajuda aí, porque eu sou inquieto, porque todos nós, o homem inquieto, irmão, o homem inquieto, ele não aguenta eu falar que ele não aguenta guardar a língua dentro da boca,
Então, ele está abrindo e mostrando, quer dizer, falando que não entrou no nosso campo. E muito mais ainda é aqui, porque aqui é só com Deus. E às vezes aqui nós aceitamos a iniquidade, aqui aceitamos o que? A derrota, aqui aceitamos a dúvida, aqui aceitamos o medo. Não deveríamos de aceitar, irmão. Não, Deus, a tua palavra é verdade, entenda? E nós costumamos aceitar aqui. Aí esse salmo, vamos voltar lá atrás em Salmos ainda, capítulo 19, versículo 14. Salmo 19, versículo 14. O que o Davi vai dizer para a gente aqui? Ele diz: sejam agradáveis as palavras da minha boca, e mais o que, hein? E a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Mas não procuramos, irmão. Nós procuramos nos embelezar para as pessoas, não vamos sair de casa com cabelo na cordada, sem lavar o rosto, tudo certo, e de higiene, né? De zelo. Às vezes olhamos para o pé, se engraxamos o sapato, se a nossa roupa está assim, se está suja, se está manchada, não é verdade? Aquilo, agora máscara, temos que usar, não estou com máscara aqui agora que estou pregando, mas uso máscara também, e começamos, mas esquecemos do coração. E não guardamos o nosso coração, deixamos entrar meditações, que começamos a aceitar. É como a tentação. Tem a tentação aqui, não, estou morto para o pecado. Mas quando a tentação é boa, que é isso, pastor Gêmeo? Faz você sentir mais homem, mais mulher, aí você começa a parar e começa a meditar. Não, está amarrado. É como comida estragada, joga fora. Pode ser um camarão que você goste muito, mas sentiu que ele está... Você sentiu o cheiro, você nem coloca na boca. Por mais que você goste de um camarão, ou goste de carne, ou de frango, o que for a comida que você gosta, por mais que você goste daquilo, né? A canjica, puxa, eu gosto, mas sentiu que ela está azeda, só o cheiro dela. Você nem vai experimentar, irmão. Você quer experimentar uma morte? O salário do pecado é a morte. Você está brincando com a morte? Imagine se está aqui escrito assim, ó. Tá lá, vamos falar do camarão de novo, eu sei que tem gente que talvez não goste, né? Como o pastor Rio pode gostar, mas não pode comer. Se ele comer, vai para o hospital. Tem gente que tem alergia a camarão. Tem mais alguém aqui que tem? Camarão? Que tem alergia? Alguém tem? Tem umas 3, 4 pessoas aí que tem, não pode nem comer. Eu estava lendo no jornal um rapaz de um outro estado, foi no Rio de Janeiro. Ele, apesar de morar em outro estado, ele torcia para um time do Rio. O time foi lá jogar, ele foi lá assistir. Aí foram para a praia, chegaram lá, espetinho de camarão. Comeu, começou a passar mal. Para onde ele foi? Foi embora, morreu. Sério? Alguém chegou a ler sobre isso? Rapaz, era até de Goiás, né? Era até de Goiás. Foi jogar, foi lá ver isso aí. Quer dizer, um espetinho de camarão, como foi comer, tem. Mas por que eu estou dizendo? Ainda que você goste daquilo, mas está escrito lá, com veneno. Você vai querer? Está entendendo, ô moço? Aquela moça pode ser muito bonita. Você pode gostar, né? Mas está com veneno, tá? Por que isso, pastor? Ela é casada. Ou o senhor é casado. Entenda? E ainda que dos dois não seja, tem que haver o consentimento, a aprovação de Deus, o sim dos dois, não é verdade? Para depois, lá no casamento, chegarem. Cuidado mesmo. Não contamine seu coração. Isso o missionário falou esses dias, deu essa explicação. Quer dizer, por mais que aquilo seja dinheiro, está lá um pacote de dinheiro, mas está assim, está com chuva, quem meter a mão nesse dinheiro vai explodir. Você está explodindo a sua fé, irmão. Fica duro, é melhor. Não, ficar duro é melhor do que morrer, perder a vida eterna. Irmãos, sejam agradáveis aqui as minhas palavras da minha boca, perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ele não vai poder ser sua rocha, não vai poder ser seu libertador. Por quê? Porque você está permitindo. Aí poderia falar, veja agora o final, vamos voltar no Jó que tem lá, ainda muita coisa para nós. Claro que não dá tudo, né? Eu costumo brincar assim, já que eu falei de comida, você gosta de uma feijoada, e do lado está uma muqueca de peixe. Mas você gosta dos dois, não combina muito botar os dois juntos, não é verdade? Aí está ali do outro lado, está o cuscuz. É pensou, cuscuz, feijoada, né, e peixada. São 3 alimentos gostosos, mas são separados, geralmente se come. Voltando, então diz assim, por isso falei do que não entendia. Jó, somos nós também. Coisas que para mim eram maravilhosíssimas, que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Será que o Jó viu
um ancião, cabelo branco era Deus? Não, irmão. Nunca esqueça que nós andamos por fé e não por vista. Mas nós temos que chegar à cara de ver Deus. Repito, não é ver o ancião de cabeça branca. Não, nem ver o cordeiro. Entenda? É o coração, irmão. É quando você entende que você está na presença de Deus, você sente que está ali orando, abrindo o coração, falando com Deus. E quando você está, irmãozinho, ou você muda ou você morre. Quando se entra verdadeiramente na presença de Deus. O Zaqueu levou Jesus para quando Jesus entrou na sua casa, quer dizer, olha para mim agora, quando Jesus entra realmente na sua casa, você muda. Senhor, eu vou dar metade dos meus pobres. Todo mundo dizia, o publicano era avarento, ou seja, ele amava o dinheiro, ele fazia qualquer coisa. Então ele abriu mão e disse, Senhor, acabou, isso aqui acabou, não quero mais. Quer dizer, se todo mundo, não vou ser mais um avarento. Ah, Senhor, e se alguém eu defraudei, estou devolvendo 4 vezes. Mudou. Quem vê o Senhor, ele faz o quê? O que o Jó falou. O Jó disse assim, por isso me abomino, quer dizer, das coisas que eu falei. Tem gente que se abomina da vida que ele vive, quando você tem um encontro verdadeiro com Deus. Por isso que a pessoa passa a ter nojo do álcool, das drogas, do pecado, o que for, porque ele se abomina. Ele diz assim, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu me revolto com tudo que eu fiz. Mas no caso dele é do que falava. Não só do que falava, que sentia também. Porque ele bem disse, o que eu mais temia, me aconteceu. Então o Jó fez, nós temos que falar, Senhor Deus, quando tem, o Zaqueu fez. Zaqueu falou claramente para o Senhor, Senhor, eu vou devolver. Jesus disse, hoje a salvação veio nessa casa. Quando a salvação é quando nós nos arrependemos, Deus, do que eu falo, do que eu sinto, eu tenho do ódio de uma pessoa, se eu pudesse estrangular aquela pessoa. Você não encontrou Deus ainda. Quando encontrar, Deus, tem misericórdia, Deus, eu me abomino por esses sentimentos que eu tive, Deus. Verdade. Não, porque eu não faço o que não pode, né? Eu faço a brincadeira para você entender, que é porque sou homem, é mais fácil falar de homem, né? A moça muito bonita, se eu não fosse da igreja, já pecou, meu pecador. Não, você tem que se abominar, que não, eu sou de Jesus, enquanto não houvesse arrependimento. Veja o caso do rei Ezequias. Isaías chegou para ele e disse, o rei, o Senhor mandou te dizer, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ezequias aceitou, não, foi orar, Deus, esse cara está enganado. O Senhor lembra? Eu andei diante de ti com um coração perfeito, eu fiz o que era reto até o Senhor, eu só fiz coisa boa, está dizendo aqui que eu vou morrer, você vai colocar minha casa, que colocar a casa em ordem? O Senhor lembra que eu sei? Aí Ezequias parou e ele chorou muitíssimo, por quê? Porque ele teve um encontro com Deus. Aí ele teve que chorar. Deus disse, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Depois o Ezequias, ele disse, olha, eis que para a minha paz eu tive em grande amargura, mas tu amorosamente lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Entendeu que ele tinha pecado? Pode ler depois Isaías 38, 17, que você vai ver isso. Irmãozinho, qual é a nossa mensagem? É o Jó, ele falava do que não entendia, nós falamos do que não entendemos, desejamos que não entendemos, ficamos chateados e somos precipitados, entenda bem, dizer, está morto, acabou, sem ouvir o Senhor, e falamos do que não entendemos. Hoje Deus está falando com você, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele de todo o teu coração, mas ele fará. Ele vai salvar a sua filha, fica tranquila, ela vai chegar. Não fique inquieto, não fique ansioso. Tá? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até a morte. Até a morte é. A vida até permite, o corpo é destruído, mas o espírito é salvo para o dia do Senhor. O nosso alvo principal é a salvação. É levar nossa família a conhecer a vida eterna, ter Jesus Cristo, porque a vida aqui passa rápido. Como eu completei agora 62 anos, não sei se eu vou a 72, 82, 92, 102, não importa, o negócio é a eternidade, irmão. A eternidade, onde você vai passar a eternidade. Você que está aqui, você já aceitou Jesus. A Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo. Tu, primeiro você e a tua casa. Se você não aceitou, aceita hoje. Basta que no coração você crê que Jesus morreu pelos seus pecados. No coração você crê que ele ressuscitou dentre os mortos, venceu a morte e o inferno, diga, Jesus, eu creio, me salva, ele vai te salvar. Isso é uma obra que o Espírito de Deus fará. O Espírito Santo virá sobre você, não vai melhorar você, não vai lapidar você, ele vai fazer você de novo. Quer dizer, um novo você. Você vai ter o mesmo corpo, a mesma mente, mas o seu espírito é recriado em Cristo.
Isso é algo que vem, e você tem que fazer para ser salvo, para entrar. Quem não nascer de novo não vai ver o reino de Deus. Aí a promessa se estende para a sua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Não, eu já sou de Jesus, pastor Jaime. Então diga para ele: Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente, Jesus, com palavra, com pensamento, ação, omissão, o Senhor me perdoa. E Ele perdoa. É Ele quem perdoa todos os seus pecados.